Meu nome é Bárbara Castro, eu sou gerente de negócios do IEM Pesquisa e Inteligência de Mercado, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais informações sobre a solução Mapa de Vendas, uma espécie de IPC, Índice de Potencial de Consumo Turbinado, sinalizando as cidades-alvos, ou seja, as que tendem a se recuperar mais rapidamente pós-pandemia. E qual é o grande objetivo desse material? Ajudá-lo a mirar certo para poder vender mais. Então, com menos tempo e recurso investido, uma vez que você sabe quais são as cidades que oferecem mais oportunidades de ganhos, de maximização de faturamento, você consegue desenvolver um trabalho mais assertivo e com melhores resultados. Para isso, a gente construiu também um índice que sinaliza qual é o nível de risco da cidade. Então, de nível 1 a nível 4, sendo que nível 1, essa cidade tende a se recuperar mais rápido porque foi menos afetada pela pandemia. E aí a gente vai responder algumas perguntas super estratégicas. Onde vai vender? Onde é que está o dinheiro? Onde está concentrado o seu consumidor? Quais são as cidades menos afetadas, né, por todo esse cenário? Qual é o tamanho da oportunidade? Ou seja, quanto de dinheiro tenho em cada cidade do país para consumo, para gasto, movimento de grana com o meu produto, né? E entre as maiores, o Brasil é um país com 5.570 cidades, né? Em média, o consumo, vamos colocar aqui como exemplo vestuário, valeria para móveis, calçados, entre outros setores, que 60% do consumo esteja ocorrendo nas 500 maiores. Então, quais são essas 500 maiores? Quanto de grana elas movimentam? E daí você pode avaliar em quantas dessas 500 você ainda não está presente. Qual é o tamanho do mercado que você está deixando de acessar? Né? Então, qual é o potencial para sua marca? Em cada cidade do país. E aí, a gente entra em alguns detalhes, né? Com a informação, literalmente. Então, eu tenho lá os indicadores, eu vou começar a entender quais são as cidades menos afetadas, quais devem ser o meu foco, onde tem maior concentração do consumo, quanto de dinheiro cada cidade está movimentando com o meu produto, com o meu público-alvo. Então, eu estou focando no feminino AB, sou uma marca, por exemplo, de vestuário. Ou isso vale também para os elos anteriores da cadeia. Por exemplo, um fornecedor, pegando outro segmento, outro setor como exemplo, um fornecedor de ferragem para a indústria de móveis. Só que aqui as análises elas são concentradas no público-alvo de acordo. Não vou falar de números de pontos de venda e nem de gasto do consumidor final. Vou falar da concentração de indústria de madeira de móvel, por exemplo, né? Mas voltando aqui ao nosso exemplo. Então, quanto de dinheiro movimentado em cada cidade, onde eu tenho mais concentração de potencial cliente, ou seja, se eu sou uma marca de moda, quantos pontos de venda eu tenho em cada cidade do país, por porte, então, e quantas são especializadas, quantas são não especializadas. Consigo identificar também concorrentes, porque se eu sou uma indústria, a gente consegue agregar informação. Quantas indústrias de vestuário eu tenho em cada uma das cidades, também por porte. E aí por diante. A gente vai estratificando o tamanho do mercado para trazer uma série de indicadores onde você tem a liberdade de imputar os seus dados, fazer as análises e checar, olha, entre os maiores potenciais, sei lá, das 500 maiores eu não estou em 300, quais são essas 300, qual é o tamanho da grana, como eu vou fazer essa minha força-tarefa em cima dessas regiões e assim por diante. Daí as opções são diversas. A empresa, claro, ela tem liberdade para decidir como é que ela vai chegar até esses grandes potenciais. Ou você pode turbinar o que a gente está chamando de mapa de vendas, né? Na verdade, enriquecer com um projeto completo, que é o que a gente chama de cobertura mercadológica. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai não só disponibilizar os indicadores. Então, lá no mapa de vendas, eu fiz a aquisição dos indicadores para cada uma das 1.570 cidades do país, eu vou fazer minhas análises internas. Olha, não, IEM, eu quero que vocês, além de ter todos esses indicadores, essas informações, eu quero que vocês façam todas as análises e já nos orientem com as diretrizes de metas que a gente pode buscar em cada cidade do país. Muito bem. Daí, com cobertura mercadológica, nós vamos cruzar o teu dado com dado de mercado e entender qual é o seu share por cidade, onde você pode crescer
onde você deve crescer prioritariamente, quais são as cidades, quais são as grandes oportunidades, as maiores cidades em grana não acessadas pela sua marca, quanto você pode faturar em cada cidade, com metas já sugeridas, dentro de métricas e metodologia desenvolvida pelo próprio IEM, que a gente vem aplicando já há mais de 15 anos. Quantos potenciais você pode buscar em cada cidade, considerando o teu desempenho médio em cada região, que a gente vai analisar para você. Analisa a tua rotatividade de clientes, né, para mitigar perdas, porque a rotatividade alta um dos maiores impactos na perda de faturamento. Vamos analisar teu desempenho por cidade, ver onde você está aquém, onde você está equiparado ao potencial, onde você está além do potencial. Vamos analisar perdas e ganhos com as cidades que você manteve, perdeu, com as que você conquistou. Vamos sinalizar quais vocês precisam proteger, quais precisam conquistar e quais vocês precisam recuperar share, né? Além de fazer uma análise da tua equipe comercial, para ver ali, construir benchmarks, né? Qual é o modelo ideal de ticket médio, desempenho em relação ao potencial da região que atua, porque um vendedor ele pode ser o teu melhor vendedor em termos de grana, o que traz mais dinheiro para o negócio. Porém, não necessariamente é o teu melhor vendedor, ele pode estar numa região que o potencial é gigantesco e ele te vende aquém do potencial. Você pode, por um outro lado, ter um homem, uma mulher de venda na tua equipe, tirando leite de pedra, te entregando o melhor ticket médio, é o que vende menos, é o menor grana, só que ele está numa região que o potencial é ínfimo. E ele consegue ainda assim te entregar o melhor ticket médio por cliente, assim, como exemplo. Então, para exemplificar um pouco melhor a diferença entre o mapa de vendas, que é esse IPC turbinado do cobertura mercadológica, basicamente, o mapa de vendas são indicadores. Então, nós vamos ter informações super estratégicas para cada uma das 5.570 cidades do país. Aqui nessa tela, eu trago alguns exemplos desses indicadores. Então, porte da cidade, número de domicílios por poder de compra, consumo per capita na cidade, impactos, né, da pandemia, do Covid na região, então do nível 1 ao nível 4. A gente continua aqui, número de pontos de venda especializados, não especializados. Aqui estamos usando como exemplo o varejo de vestuário, tendo como referência um cliente que é uma marca de moda focada no público AB feminino adulto. Aqui o gasto por cidade, em cada poder de compra com moda feminino adulto. E aí a gente estratifica por público, né? Não só o AB. E o cobertura mercadológica, ele não é só os indicadores, quer dizer, só os indicadores. Na verdade, são informações muito ricas que você acessa através de um Excel, de fácil consulta, para os cruzamentos e filtragens necessárias. Então, o cobertura mercadológica, ele congrega todo o material do mapa de vendas, que são esses indicadores por cidades, com a diferença que a gente faz as análises para você. Então, nós cruzamos as tuas informações com os dados de mercado, imputamos isso, agregamos isso a esse tabelão que você vai ter para cá, com todos os municípios, e daí a gente acrescenta informações, por exemplo, a sua cobertura, aqui nós estamos comparando os 2 últimos anos, então a sua cobertura em número de municípios nos 2 últimos anos, e daí, aqui usando como referência os 1.000 maiores, em quantos deles você esteve presente, quanto você perdeu ou ganhou de mercado. Aqui a estratégia que você vai ter para cada município, se vai ser manter, conquistar, dos perdidos retomar, quantos dos 1.000 maiores você não atende, então por aqui você filtra quais são, aqui no caso estamos usando como exemplo 300 cidades, então quais são essas cidades, a venda adicional, né, estabelecida como meta aqui para referência, e a meta de venda geral. Então, aqui, claro que são dados hipotéticos, mas para a gente referenciar. Então, para resumir, no mapa de vendas, nós estamos falando dos indicadores, que são informações super estratégicas, didáticas, diretas e super fáceis de consultar. O cobertura mercadológica trabalha todas essas informações, agrega os teus dados nessa própria base de dados, nesse próprio planilhão, onde você tem todas as tuas informações, mais mercado consolidadas, além
das análises que a gente prepara aqui. Eu trouxe alguns modelos. Então, por exemplo, a gente faz uma análise para cada região para entender aqui, vamos ao norte como exemplo. Olha, o norte tem 64 cidades dentre as 1.000 maiores nessa região. A empresa aqui, como exemplo, está em 54, então ela tem 10 municípios dentre os 1.000 maiores que ela não está presente. Nessa região, ela atende em média um cliente e meio, então se ela buscar esses 10 novos municípios, mantendo a média que ela tem na região, que é 1,5 cliente, então 15 novos clientes, e aí, usando a metodologia que a gente desenvolveu, se a gente agregar as cidades, onde a gente estabelece essas metas com base na metodologia desenvolvida, que ela está aquém do potencial, mais as cidades em que ela ainda não está presente estão entre os maiores potenciais, mais a positivação do faturamento que ela já realiza com os clientes recorrentes, então aqui como exemplo, ela pode chegar a 18 milhões de reais. E aí a gente tem também as análises visuais, né? Esse mapa nos mostra setinhas para cima, municípios que ela está equiparada ou acima do potencial, setinhas rosa para baixo, municípios que ela está exercendo potencial, ela tá vendendo menos do que o potencial daquela região. Em amarelinho, a gente sinaliza aqui no mapa cidades que ela deveria priorizar dentre os 1.000 maiores IPCs potenciais de consumo e que ela não atende, a marca dela ainda não está presente. Então, basicamente, mapa de vendas, eu vou ter toda a organização de indicadores para cada município do país, inclusive risco Covid, foi um indicador desenvolvido para esse momento de mercado, poder trazer mais norte, enriquecer o trabalho. Cobertura mercadológica, ele agrega todos os indicadores do mapa de vendas, mas também as análises já prontas, preparadas para a tua empresa poder tomar a decisão. Então, onde mirar e quanto buscar em cada uma das cidades do país, cidades e regiões. Então, eu vou deixar aqui para vocês os nossos contatos, né, o contato da nossa equipe. Dúvidas, estaremos à disposição, vai ser um prazer atendê-los. E eu espero continuar encontrando vocês nessa bateria de vídeos que a gente vem desenvolvendo e gravando, para contar um pouco mais sobre as inúmeras possibilidades e soluções que a gente pode oferecer e ajudá-los, em especial nesse momento de transição, com todas as mudanças que a gente já está vivenciando e com todas as mudanças que virão também. Então, até uma próxima.